Oi, prezados e prezadas, aqui é o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos no meu canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, compartilha nos grupos com seus amigos concurseiros para que vocês possam receber todos os conteúdos exclusivos. Temos o edital do concurso BRB, Banco de Brasília, e a prova discursiva. Trabalho com questões discursivas há mais de 5 anos na parte de temas e argumentações. E para isso eu trouxe uma análise exclusiva do perfil da banca IADES, como a questão discursiva pode aparecer na sua prova, quais são os critérios de correção, inclusive vou analisar os quesitos que estão no edital. É muito importante nós lermos o edital. Muitos concurseiros não olham no edital, não olham como vai ser a prova discursiva, quais serão os critérios avaliados, qual é a estrutura que a banca espera do candidato. É muito importante que você fique por dentro do que está escrito lá, porque é a base do examinador, é como ele vai corrigir a sua prova. Além disso, também vou indicar nesse vídeo temas que podem ser cobrados. Nós vamos entender de que forma esse tema pode aparecer. Eu vou analisar 2 provas discursivas de concursos recentes que foram aplicados pela banca IADES. A prova discursiva do concurso BRB, primeiro, entendendo quais são os principais aspectos que constam no edital. O primeiro elemento é o item 12.2, no qual traz aí de forma geral como a prova discursiva será avaliada. A prova discursiva terá o objetivo de avaliar, com base em proposta apresentada pela banca examinadora, a banca IADES, e relacionada aos conhecimentos constantes do conteúdo programático elencados no anexo 1. Isso significa que o tema pode versar de um assunto das matérias que estão lá no seu cargo ou também de um assunto que está relacionado às matérias e também está relacionado à atuação do seu cargo ou ainda uma temática que está relacionada à própria instituição, ao Banco de Brasília, BRB, a atuação do Banco de Brasília, a relação do banco, por exemplo, com a sociedade. Temos outros itens importantes que devem ser analisados, que são os critérios de correção, porque a partir dos critérios de correção é possível que a gente planeje o desenvolvimento do nosso texto e atenda ao que o examinador irá corrigir lá na sua prova discursiva. O primeiro aspecto é o tema, pontuação máxima de 2.5. Nós temos aqui 4 aspectos que serão avaliados, todos eles somam a nota 10. Para cada aspecto que você não atinge o que é esperado, vai sendo descontado da sua nota. Pontuação máxima de 2,5, serão verificadas a adequação ao tema, pertinência ao tema proposto, a adequação à proposta, pertinência quanto ao gênero proposto. A gente tem aí o gênero proposto. É um texto dissertativo ou um texto descritivo. Todos eles vão ter que apresentar informações, ideias, argumentos relacionados àquela proposta. E também organização textual, que é a paragrafação e a periodização. Uma harmonia entre o seu texto, os parágrafos, um equilíbrio de parágrafos. Isso é muito importante, você dosar as informações em todos os parágrafos. Muitos me perguntam, qual é a quantidade de parágrafos que deve ter a questão discursiva? Depende do contexto, depende do tema que você vai trabalhar. Mas, em geral, nós temos que ter um parágrafo de introdução curto para você apresentar qual é o seu ponto de vista, quais são as informações em relação àquela temática, e 2 parágrafos, 3 de desenvolvimento e o último parágrafo conclusivo. Em relação à adequação ao tema, o examinador tem que identificar no seu texto, sobretudo lá no início, que você está de fato citando o que foi solicitado, nada mais, nada menos, e de forma bastante objetiva. Segundo item que será avaliado, um item bastante colocado aí nas minhas aulas, que é a argumentação, pontuação máxima 2.5 também, porque nada adianta você obedecer a língua portuguesa, ao padrão da norma culta, atender aí ao estilo que foi solicitado, ao estilo tipo textual e não ter capacidade argumentativa, não saber colocar ideias em relação ao que foi solicitado. É muito importante você já construir um repertório de informações. Vamos ver o que vai ser avaliado aqui na argumentação. Serão verificadas a especificação do tema, ou seja, a perspectiva que você vai abordar aquilo que foi colocado, conhecimento do assunto, repertório de informações, seleção de ideias distribuídas de forma lógica. Então tem que ter
uma sequência argumentativa no seu texto do início ao fim, concatenadas sem fragmentação e apresentação de informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, que são os pontos de vista em relação àquela problemática, com articulação e consistência de raciocínio, sem contradição, porque quando você entra em contradição, você corre o risco de fugir parcialmente ou fugir totalmente, aí você tem aí a sua prova discursiva zerada, estabelecendo um diálogo contemporâneo. Então, digamos que tem lá um item que está relacionado ao seu cargo, à sua atuação, que é um conceito, que é algo relacionado ali ao cargo de forma específica, um teórico, mas você tem que trazer esse diálogo para a contemporaneidade, a importância daquilo, a relevância daquilo para o contexto atual. Outro item avaliado, coesão e coerência, também pontuação máxima de 2,5. Serão verificadas a coesão textual, que é a retomada pronominal. Você tem que citar o que foi proposto, isso é muito importante aparecer sempre no seu texto. Substituição lexial, elipses, emprego de anafóricos, emprego de articuladores, conjunções, todos aqueles conectivos, para que o seu texto tenha uma coerência, tenha uma sequência, seja coeso, de fato apresenta aquilo que foi colocado, retome ideias. Temos aqui também emprego de tempos e modos verbais, emprego de processos, enfim, vários elementos importantes que devem aparecer aí no desenvolvimento do texto, na conclusão também. Aqui é muito importante também, esse item aqui embaixo, eu sempre coloco isso nas minhas análises, nas minhas aulas, relações de implicação e as consequências delas decorrem. É a causa e o efeito. As bancas estão hoje avaliando de forma muito significativa a capacidade que o candidato tem de se colocar em relação àquela problemática, de propor uma solução, de propor uma intervenção, de trazer aquela discussão para uma relevância maior. E por último, nós temos aqui a elaboração crítica, voltando, elaboração deste que está relacionado também à argumentação, pontuação máxima 2,5, serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção, isso aqui quando você conclui o seu texto com uma reflexão, quando você traz uma causa e um efeito, relacionado ao tema abordado e também a pertinência dos argumentos selecionados, fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas que visem propor valores e conceitos. Muita gente fica desesperada, professor, é possível colocar tudo isso em um texto que tem um limite de linhas, 20, 30 linhas? Sim, é possível. Quando você vai desenvolver o seu texto, a partir do momento que você tem conhecimento aprofundado daquele tema, sabe escrever atendendo aí ao que a banca espera, o seu texto ele é objetivo, ele é claro, ele vai de fato naquilo que está sendo solicitado, é um texto agradável de se ler, você consegue sim atender a todos esses itens. E, claro, é importante você já ir buscando informações, se preparar para essa etapa da prova discursiva. Trouxe aqui para a gente poder entender o perfil de abordagem da banca IADES, duas provas discursivas que foram aplicadas recentemente. A prova discursiva do concurso BRB pode aparecer dessas duas maneiras, ela pode se comportar nesses dois aspectos. Nós temos na questão discursiva textos motivadores, inclusive é uma prova discursiva muito próxima à prova discursiva da banca CESP e SEBRASP. Temos aqui dois textos motivadores. Essa primeira prova que nós estamos analisando foi para o cargo de revisor ortográfico do concurso Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, concurso que foi realizado recentemente, no ano passado. No primeiro texto motivador, temos aqui imagens para o candidato fazer uma análise, inclusive imagens aqui com gráficos, enfim, informações em dados. E temos aqui um texto também que expressa opinião em relação ao que foi solicitado. Vejam que temos aqui imagens, poucas informações e temos um fragmento de texto curto, porque os textos motivadores eles vão, na verdade, orientar a sua escrita. Você não vai utilizar eles como um fim, eles servem de base, são textos que motivam a sua produção. Nessa prova específica, a gente teve uma perspectiva de abordagem da banca IADES, que foi a utilização de tópicos. Pode aparecer na sua prova tópicos. O que significa isso? A banca já vai delimitar o que você deve desenvolver no seu texto. São as ideias centrais que devem ser discutidas. Tivemos aqui na problematização, considerando que os textos apresentados têm caráter meramente, como eu disse, motivador, redija um texto dissertativo,
e ou descritivo, como eu disse aqui na análise anterior, né? Pode ser essas duas modalidades, dissertativo ou descritivo, com o tema a relevância do domínio da língua portuguesa no ambiente institucional. Esse é o recorte temático, é o que tem que aparecer na sua produção. Inclusive, muitos candidatos se esquecem de colocar aqui o tema gerador e já vão respondendo os tópicos. Não, para ter uma coerência no seu texto, uma coesão, você tem que abordar a temática proposta, que está aqui na problematização, a frase temática, é muito fácil identificar, ela está aqui entre aspas, a relevância do domínio da língua portuguesa no ambiente institucional. Você aborda isso na sua introdução, desenvolvendo o seu texto, colocando aí palavras-chave que retomam essa ideia e vai depois desenvolvendo aqui o que foi colocado nos comandos. No primeiro comando, a importância dos aspectos intrínsecos e extrínsecos do texto. E no segundo comando, particularidades da revisão de textos do processo legislativo. Vejam que a banca coloca uma situação que parte de um conteúdo que está no edital para esse cargo, revisor ortográfico, e correlaciona isso com a atuação, nesse caso, concurso Assembleia Legislativa, o processo legislativo. Então você deve estudar os conteúdos programáticos que estão no seu edital, os temas que podem ser cobrados na prova discursiva, sempre linkando essas problemáticas, esses conteúdos, com a instituição, o Banco de Brasília, com a atuação do seu cargo, porque é isso que a banca quer saber do candidato, se ele está apto a desenvolver aquela função. Essa outra prova discursiva também do concurso Assembleia Legislativa foi o mesmo concurso, só que para um cargo diferente. Essa prova foi aplicada para o cargo policial legislativo. Tivemos uma outra abordagem, um outro tipo de abordagem da banca IADES, para a gente poder se familiarizar e, caso isso aconteça no concurso Banco BRB, nós já temos aí ciência de como isso vai aparecer. De novo, a presença de textos motivadores. Temos aqui um fragmento de texto, também um artigo de opinião, e no outro texto uma tirinha que está relacionada ao assunto que foi cobrado aqui para esse cargo. Não temos aqui os tópicos, a gente tem apenas a frase temática que vai ser colocado aqui na problematização, considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redige um texto dissertativo e ou descritivo com o seguinte tema: aspectos relevantes para o sucesso do trabalho em equipe. Inclusive, eu desenvolvi um curso para esse cargo ano passado, policial legislativo, e eu acertei esse tema. Para você confirmar se eu acertei mesmo, só nas minhas redes sociais, Instagram, no site. Eu trabalhei, claro que eu não trabalhei aqui dessa forma, não acertei na íntegra, até porque não foi eu que elaborei a prova discursiva, mas acertei o recorte temático, que foi o trabalho em equipe, e estava lá no edital, nos conteúdos para esse cargo. Então, o candidato ele não tem uma base aqui, uma orientação em tópicos do que ele deve desenvolver de forma específica, que são os objetivos específicos. É como se aqui a frase temática fosse um objetivo geral, nós só não temos aqui os objetivos específicos. Ele tem uma frase motivadora e aqui ele vai ter que partir dessa frase no seu desenvolvimento. Por isso que é muito importante você ter um repertório e pontos de vista em relação, discussões diferentes em relação a esse assunto. Trago também temas importantes que estão relacionados à atuação dos cargos para o concurso Banco de Brasília, temas que possuem uma relação da instituição também com a sociedade, porque a banca não pode cobrar temas que tenham essa linkagem. O primeiro deles, o papel social das instituições bancárias para a garantia da cidadania, uma discussão muito pertinente. De que forma o BRB, o Banco de Brasília, contribui para o desenvolvimento econômico e social de Brasília, daqueles municípios que estão no entorno de Brasília e também do país como um todo. Segundo tema que eu trago, dinheiro virtual, que são aquelas moedas virtuais, quais são as vantagens e os riscos? É um fenômeno da contemporaneidade, tem crescido o número de usuários desses dinheiros virtuais, mas também coloca em discussão os crimes cibernéticos. Terceiro tema, economia solidária no Brasil. Muitos municípios brasileiros adotam essa perspectiva, o dinheiro da economia solidária, são dinheiros criados por populações locais, movimentam o desenvolvimento econômico daquela população, também o desenvolvimento social. Mais um tema, a importância da educação financeira, um assunto que pode aparecer inclusive no currículo da educação básica. É importante que os jovens e crianças já tenham acesso a informações, sejam formados para cidadãos que tenham consciência de suas próprias finanças, por exemplo. E isso está ligado ao próximo tema, o endividamento das famílias brasileiras. Pela falta de educação financeira, um dos
principais motivos, muitas famílias se endividam. Claro que hoje na contemporaneidade temos também o desemprego, que vai acarretar também esse endividamento, mas a educação financeira seria uma possibilidade. Esses temas serão desenvolvidos no meu curso, serão trabalhados no meu curso. Eu irei profundamente mostrar para os participantes como eles devem desenvolver essa proposta conforme o perfil de abordagem da banca IADES, e claro que aqui é apenas uma pequena amostra. Eu vou trabalhar uma diversidade de assuntos que estão lá nos conteúdos programáticos ou que possuem uma contextualização com o que está no conteúdo programático, a atuação do BRB e um tema de relevância para a sociedade. Para finalizar, eu quero mostrar os depoimentos de cursos anteriores que eu já trabalhei para as questões discursivas, inclusive muitos eu acertei temas. Foram tantos concursos que eu acertei temas que eu nem sei colocar aqui em números, mas esses depoimentos atestam a eficácia do meu trabalho. Esse aqui foi um concurso de Brasília, eu acertei o tema da discursiva, que foi a morte de Fidel Castro, e não é só acertar o tema, eu também sempre trago orientações para o candidato produz aquele tema conforme o perfil da banca, então ele vai receber bases argumentativas. Também esse candidato do concurso recente da Polícia Rodoviária Federal tirou uma nota muito expressiva, 18,73 de 20 pontos, teve acesso aí a 50 temas ao longo desse curso. Esse depoimento também surpreendente, a prova discursiva valia 40 pontos e esse candidato tirou quase 39 pontos, ele quase fechou a prova discursiva. Também acertei o tema da prova discursiva desse concurso, que foi o concurso para o Ministério Público da União, o MPU. Teve aí bases argumentativas, conseguiu desenvolver o texto conforme o perfil da banca. Mais um depoimento de sucesso também, o candidato aqui elogiando a qualidade do curso, que foi fundamental para resolver a prova discursiva, porque é justamente isso que eu ofereço nos meus cursos. Bases para que você resolva a questão discursiva, atenda aos critérios. Mais um depoimento, último depoimento, é só uma amostra, viu, gente? São tantos depoimentos, de tantos cursos que eu já ofertei, que não dá para colocar todos eles aqui. Então tá lá no meu Instagram, tem lá no meu site também, Instituto Rafael Kaique, nas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo, você pode ter acesso a esses depoimentos. Esse aqui foi o concurso IFAM, acertei também o tema, Banca CESP, e a candidata ela foi aprovada no concurso, porque a prova discursiva é o divisor de águas. Ela vai definir quem está dentro e quem está fora. Ela vai aprovar o candidato. Ela foi aprovada, a prova discursiva peneirou os candidatos, porque eram poucas vagas para os cargos. Hoje, claro, ela está pulando de alegria, porque ela passou no concurso que ela tanto queria, tirou aí 36 pontos de 40, uma nota bastante expressiva. E você é o meu convidado e é a minha convidada a participar do curso intensivo gabaritando a questão discursiva do concurso BRB. Começa agora no dia 10 de junho, já está bem próximo. São vagas limitadas. De segunda a sexta-feira, os meus participantes vão receber análises, simulação de temas que podem ser cobrados na questão discursiva, inclusive temas que constam lá no edital, nos conteúdos programáticos. Você recebe a forma como esse tema pode ser colocado na questão discursiva, conforme o perfil da banca IADES e conforme também o examinador recebe para a correção. Orientações exclusivas através de áudios que eu envio e também links para leituras, e você vai aí, claro, aumentar o seu repertório e a sua capacidade argumentativa. Valor único de R$ 80,00, bastante acessível pela qualidade do curso e pelo histórico que eu tenho aí de aprovações em questões discursivas, em notas satisfatórias. Você é o meu convidado a integrar também esse rol de sucesso. O curso é ministrado pelo WhatsApp, é uma forma mais rápida e fácil de comunicação através de uma lista de transmissão. Eu adiciono nesta lista os participantes do curso e eles vão receber todos os conteúdos de segunda a sexta-feira e você vai estudar na sua disponibilidade, no seu tempo, sem ter que acessar nenhuma outra plataforma. Para receber informações sobre o curso e também realizar a sua matrícula, é só entrar em contato pelo link do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. Tem também aqui as minhas redes sociais para você ver os depoimentos anteriores, ver o meu histórico com o meu trabalho, o meu site, também aí o Instagram. Eu espero você. Até lá, um forte abraço.